Sejam bem-vindos hoje à Web Conference da Apex. Hoje nós vamos tratar a respeito do tema Síndrome da Dispersão Consciencial no contexto proexológico. Eu quero agradecer antes a nossa equipe técnica, professor Ivan, professor Odônia e professora Maria Isolete, que hoje estão me assessorando aqui. Sem essa equipe, muita coisa não funciona aqui dentro. Então, meu agradecimento formal a eles. Quero agradecer também aos presentes, a Ceci, Kepa, Márcia, Maria, a Neca, o Rogério e o Sebastião. E a qualquer momento, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem passar uma pergunta por via chat mesmo, que dentro do momento em que a gente já fica sabendo aqui que já tem a pergunta, nós já vamos respondendo. Ok, gente? Então, sejam bem-vindos à Web Conference da Apex. Nós vamos iniciar hoje, a nossa palestra vai ser uma conversa, nós vamos tratar de forma mais informal, porque a síndrome da dispersão consciencial, ela é extremamente ampla, né? Ela não é um conteúdo assim que a gente consiga tratar completamente no decorrer de 1h30, que é o nosso tempo de palestra. Como em todas as palestras e eventos da Conscienciologia, nós sempre colocamos que não acredite em nada, nem mesmo no que nós estivermos falando durante o decorrer dessa palestra. Procure vivenciar isso, procure experimentar de forma que vocês possam ter as suas próprias experiências. Durante todo e qualquer evento, né, se a pessoa mantiver de forma lógica e de forma concisa e de preferência crítica, eu acho que ela vai tirar sempre o melhor proveito em relação a qualquer evento. Bem, qual é o objetivo hoje da nossa palestra, né? O nosso objetivo é apresentar o que é o conceito da dispersão consciencial ou da síndrome da dispersão consciencial, a sua problemática quando na programação existencial. E o objetivo também é fomentar o debate. Portanto, eu gostaria que vocês também entrassem na discussão, verificando o que tem e o que não tem, se a pessoa já apresentou esse tipo de coisa, se sabe ou não, né, do que já se trata, e qualquer dúvida em qualquer momento vocês podem nos passar, tá ok? Bom, antes de mais nada, toda pesquisa relacionada em termos de Apex, né, nós sempre procuramos trazer diretamente para a questão da programação existencial. A Apex é uma instituição conscienciocêntrica, sem fins lucrativos, baseada no voluntariado, ou seja, todos nós que estamos aqui, nossa equipe, e assim como todos os professores, exclusivamente trabalham com questão do voluntariado. E a Apex, ela trabalha basicamente com a questão da programação existencial. E o que é exatamente a programação existencial? É esse planejamento que se faz antes da ressoma. Ressoma é o retorno ao corpo físico ou à vida física. Se vocês tiverem dúvidas em relação aos neologismos, por favor, nos perguntem. Então, a consciência faz esse planejamento de vida antes dessa vida. Ao retornar, ou para ser mais exato, ao nascer, ela já inicia nessa nova existência, já com uma condição própria, digamos assim, de pré-planejamento, se a gente pode colocar dessa forma. Então, qual é o objetivo básico de termos uma programação existencial? Em princípio, ela é o quê? É a evolução da própria pessoa, da própria consciência, e isso mesclado também na questão da evolução grupal. Ou seja, o objetivo não é tão somente egoicamente a questão da evolução pessoal, até mesmo porque já sabe que para evoluir é necessário que a gente conviva com outras consciências. É necessário que a gente faça o que a gente chama de a interassistência, ou seja, eu assisto e aquela consciência, por consequência, acaba também me assistindo. Então, durante toda a existência física,
a pessoa, ou no caso o proexista, ele vai colocar em prática o que ele planejou antes do renascimento. Isso seria, em linhas gerais, o que é a programação existencial. Mas exatamente o que vem a ser a evolução? Bom, a evolução, pessoal, é a gente mudar de patamar, é sair de uma condição onde a gente pode colocar como sendo de uma forma caótica, né, ou um pouco mais problemática, e passarmos para uma condição melhorada. Ou seja, evoluir seria crescer, certo? Em princípio é exatamente isso. Então, nós temos uma outra significação em relação a isso, que é a gente passar da situação numa condição mais problemática para uma condição melhorada. Se vocês forem avaliar, isso apresenta uma lógica extrema, porque se não tivesse necessidade de evolução, não haveriam também os cursos intermissivos. É nos cursos intermissivos que as consciências começam a fazer o seu planejamento de vida, da próxima vida. As pessoas vão avaliar, ou essas consciências vão avaliar como é que foram os seus desempenhos passados, quais as problemáticas que foram geradas devido a esses desempenhos e o que ele pode otimizar no decorrer da próxima ressoma ou da próxima vida. Então, o curso intermissivo, ele é basicamente para uma questão de evolução. Uma outra ideia que a gente pode auferir em relação à Proexis, ou à programação existencial, é que ela funciona ao modo de uma estratégia evolutiva. Como assim uma estratégia evolutiva? Bom, se nós precisamos alcançar metas, e essas metas, diga-se de passagem, elas são autoimpostas, não é uma imposição ou de uma outra consciência, é uma autoimposição. A consciência, depois de um determinado nível evolutivo, ela vivencia ou ela avalia que determinadas atitudes delas, em decorrer de outras ressomas, de outras vidas, das vidas passadas, não foram muito positivas em termos evolutivos. O que acontece? Adota-se a estratégia evolutiva da programação existencial. Então, essa estratégia, ela visa basicamente o quê? Essa questão da evolução. E em relação da síndrome da dispersão consciencial, o que vem a ser exatamente esta síndrome da dispersão consciencial? Bom, ela é uma condição, por ela ser uma síndrome, pessoal, é interessante a gente colocar aqui que não existem um fator estanque, existe uma série de fatores. Todos esses fatores, eles corroboram ou eles fecham exatamente para uma área onde a gente avalia aquela série de condições e delimita ela como sendo uma síndrome. No caso da síndrome da dispersão consciencial, ela é considerada como sendo um estado patológico, ou seja, um estado problemático, tá? De autodesorganização, de desorganização, que a consciência apresenta, né, de uma série de problemas, entre eles a dissipação dos autoesforços, né, os esforços pessoais. E aí nós entramos numa série de questões que é a questão de dissipar energia, tempo intrafísico, né? E muitas vezes o tempo também de outras pessoas, porque se nós evoluímos e se nós estamos de uma forma que nós entramos em contato com uma série de consciências no nosso decorrer do nosso dia a dia, nós entramos num eixo de interassistência. Por consequência, se eu estou dissipando os meus autoesforços e estou dissipando as minhas energias e tempo, eu também estou fazendo isso com o tempo, a energia e autoesforço de alguma outra consciência. Esse é um fato. E o que é que representa essa questão? Bom, esse gasto que está sendo utilizado, ele poderia estar sendo utilizado de uma forma melhor, mais vantajosa, evolutivamente falando. Então, o que basicamente é a questão da síndrome da dispersão consciencial? Ela é uma função dissipadora de uma série de outros traços que a gente vai passar então também no decorrer da palestra. Bom, primeiramente, ela é uma questão ou uma condição patológica, só que ela é uma patologia consciencial. Existem diferenças entre uma patologia
somática, se a gente for colocar, ou seja, uma patologia do corpo físico, uma doença específica, uma condição problemática que a pessoa venha a ter e uma condição patológica consciencial. A diferença entre uma e outra é que quando nós temos uma patologia no corpo físico, no corpo biológico, essa patologia ela pode ou não interferir em uma série de condições, termos conscienciais. Entretanto, uma condição patológica consciencial é aquela condição que nós já trazemos, já vem com a consciência. Então, é possível que a gente venha avaliar que a síndrome da dispersão consciencial, partindo-se desse princípio, ela não se apresente tão somente no decorrer dessa vida. É possível que a gente já traga essa condição, já de outra vida, por consequência, a pessoa vai vivenciar ela aqui, no decorrer dessa vida intrafísica, e ela também pode aumentar essa síndrome, ou ela pode tornar maior a problemática da síndrome, ou dirimir a condição. Isso vai depender do quanto mais eficiente é a consciência na eliminação desse traço, dessa condição consciencial. Está claro até esse momento, pessoal, essa divisão, essa diferença entre o que é uma patologia consciencial e uma patologia, por exemplo, somática? Bom, em relação à síndrome, ela possui um processo de retroalimentação. Se a pessoa apresenta a síndrome da dispersão consciencial e ela continua ainda se utilizando de determinadas condições ou de determinados processos no decorrer da sua vida intrafísica, ela aumenta, como eu já falei, ou pode diminuir. Mas em relação diretamente à síndrome, a gente pode adotar o seguinte critério, que rotinas inúteis geram hábitos doentios. Por que isso? Porque basicamente, para que a gente possa chegar numa condição de habitualidade, é necessário que a pessoa tenha feito ou que a pessoa já tenha colocado em prática determinadas atitudes. Essas atitudes, por consequências, elas vão gerar esses hábitos. Então, em termos de síndrome de dispersão consciencial, a gente pode colocar que rotinas inúteis geram ou vão gerar hábitos doentios. A partir desse momento, pessoal, eu vou definir como sendo a síndrome da dispersão consciencial, nos slides também, como sendo a SDC, tá? Que seria a contração ou o resumo do que seria síndrome da dispersão consciencial. Tá tudo bem até agora? Vamos lá. Então, o que a síndrome faz? Ela ocasiona essas condições ou essas perdas das oportunidades evolutivas. Essas oportunidades evolutivas, na maior parte das vezes, elas já houve, por exemplo, um esboço, dependendo da programação existencial da consciência, já antes da ressoma. Já houve, por exemplo, uma sinergia entre essa consciência e outras consciências. Então, o que acontece é que essa perda das oportunidades evolutivas, que são sempre de forma pró-evolutivas, tá? A gente sempre vai chegar nessa condição mais problemática. A gente sempre vai continuar gerando cada vez mais ou aumentando cada vez mais a problemática da síndrome. E olha, ela invariavelmente, né, ela vai levar a um incomplexus, ou seja, a consciência, ao chegar ao final da sua existência física e for incompleta quando da programação existencial, ela vai auferir, ou para ser mais exato, essa condição de incompletude existencial. Portanto, no momento em que a pessoa fecha os olhos ou ela simplesmente deixa passar toda e qualquer problemática que ela já havia tratado ou que ela já havia se programado para trabalhar no decorrer dessa vida, ela gera essa questão da incompletude existencial ou incomplexes. Muito bem. Agora, o que são os aspectos, ou o que a gente observa geralmente na pessoa que tem a síndrome da dispersão consciencial? Essa pessoa, ou essa consciência, geralmente ela tem uma condição de perdularismo.
ou seja, ela usufrui demais, ela é extremamente incauta em uma série de áreas, certo? Gerando essa condição e esse perdularismo, né? Esse exagero que ela deixa de utilizar, tá? E essas condições, e sempre lembrando que isso aí são aspectos habituais, não quer dizer que seja um volume fixo, sempre lembrando que a síndrome ela é uma série de fatores. Esses são alguns dos aspectos que a gente pode habitualmente ou a gente pode notar. Um outro traço interessante ou uma outra condição interessante que a gente costuma observar é a procrastinação. Existe uma tendência da pessoa que possui síndrome da dispersão consciencial a procrastinar, mas não talvez por uma questão de, como é que eu vou dizer, simplesmente de deixar de lado, mas porque o volume de coisas ou de condições que ela tem hoje em dia faz com que ela simplesmente dê atenção a determinada coisa em detrimento do principal. Ou seja, em tese, ela não prioriza, ela não coloca no seu agendamento, ela não coloca na sua observação diária o que é o necessário. Então, é mais fácil a consciência procrastinar, ou seja, deixar de lado aquela condição, porque se nós formos avaliar toda e qualquer autopesquisa, e aí nós entramos direto também na questão da programação existencial, ela não é sempre light, ela não é sempre simples, ela em muitos casos, ela é difícil, afinal de contas, dependendo da programação existencial, a consciência vai ter uma série de problemas, certo? Uma série de condições adversas, e ela vai ter que se deparar com isso, enfrentar essa situação e resolvê-la. Mas sempre lembrando, pessoal, que a programação existencial ela é feita de tal forma que a consciência tem plena condição de auferir ou chegar ao final da sua existência física com plenitude de esforços e completude existencial. Sempre é bom a gente lembrar isso, porque não é porque a pessoa enfrenta determinados problemas que a proexis dela pode ser tão somente problemática. Na maior parte das vezes a gente tem já essas condições exatamente porque nós temos a facilidade ou até mesmo a condição de resolvê-las. Um outro aspecto que a gente observa em relação à síndrome é o processo de desorganização. Na maior parte das vezes existe uma tendência à desorganização. Isso porque, como a consciência ela dá uma série de a atenção dela, para ser mais exato, né, ela está em uma série de outras áreas, o que ocorre? Existe esse processo de desorganização porque simplesmente ela não tem interesse de fazer a continuidade daquele aspecto. Então, o que vai ocorrer? No final das contas, nós temos um processo de desorganização. Eu aproveitei para colocar uma figurinha ali, né? Não sei se ela tá bem visível, mas nós temos duas caixinhas ali, uma caixinha dizendo in e out, né? Em inglês é o que está entrando e o que está saindo. E vocês podem notar que a produção dessa consciência ela está muito baixa, né? Porque ela tem muita coisa para fazer. Essa menina, vocês me desculpem ter colocado uma mulher, eu poderia ter colocado também um homem também, mas nesse caso ela está ainda pintando as unhas e a saída, ou seja, a produção dela, não há nada ainda. Então é uma ideia interessante, né, da gente poder observar que a pessoa vai deixando de lado, vai empurrando com a barriga. Isso é uma atitude, um aspecto comum de se ver quando a pessoa tem a síndrome da dispersão consciencial. Uma outra questão em relação a isso é a displicência. Essa desatenção ela está mais voltada para a condição de simplesmente literalmente empurrar com a barriga, né? Uma desatenção, embora a pessoa tenha e saiba que precisa fazer aquilo, é melhor, né, nesse contexto da síndrome, a pessoa manter uma certa distância, ser displicente, evitar o compromisso de ter que fazer essa tarefa, né? Porque ela geralmente pode ser mais tediante ou pode haver outras tarefas bem mais interessantes, né? Então nós notamos que o desinteresse é outro aspecto. A pessoa não vê um fim naquilo,
Não, talvez naquele momento, e isso é um fato interessante da gente poder observar, que no decorrer da programação existencial, sempre nós vamos ter uma série de coisas para poder trabalhar. Só que, em muitas vezes, pessoal, é mais interessante a gente vivenciar o que já está acontecendo no dia a dia do que já ter que trabalhar aquilo que, digamos assim, a gente já vem trazendo, já é uma bagagem já de outras vidas. Nós temos uma pergunta aqui do Eugênio. Você poderia dar uma dica para superarmos os devaneios em momentos que deveríamos estar concentrados em um assunto específico? Você conseguiu superar isso? Olha só, Eugênio, o devaneio ele é um processo interessante de tu observar por uma série de aspectos, tá? Toda e qualquer pesquisa em termos de conscienciologia, a gente nunca consegue avaliar num único campo, né? Nós temos que avaliar o que, por exemplo, esse teu devaneio seria. Em primeiro lugar, tu teria que avaliar o seguinte: olha, o teu devaneio é devido ao quê? Ao ambiente, né? Ou se por algum acaso ele não for ao ambiente, ele é devido ao quê? Devido à tarefa em si? Porque o que a gente tem que avaliar é que é o seguinte: da mesma forma que nós queremos evoluir, existem outras consciências também que não querem que a gente saia dessa condição. Então, sair dessa condição, ou sair muitas vezes da nossa zona de conforto, né, é um problema sério. Então, o devaneio ele pode ser devido, por exemplo, ao ambiente que tem muito ruído, né? Um ambiente, por exemplo, de estudo, um ambiente de trabalho, ele tem que ter determinadas condições. Senão não tem como a gente fazer um trabalho decente, ou não tem como a gente ser um completista, digamos assim, naquilo que nós estamos trabalhando. Então, nós temos o processo intrafísico, ou seja, seria o ruído, certo? As pessoas que estão na volta, outras pessoas que estão na volta também. E outra questão que a gente tem que observar é a questão multidimensional, certo? É necessário também avaliar se multidimensionalmente falando, não existe também um certo ruído, existe uma outra condição desfavorável. Isso talvez seria uma ideia, Eugênio, para te poder avaliar. Olha só, em relação a conseguir superar isso, eu tenho uma técnica, tá? Geralmente eu costumo ler no decorrer do ônibus. Quando eu estou em deslocamento, eu procuro ler no ônibus. Na maior parte das vezes é muito difícil de ler, porque existem várias pessoas falando no mesmo tempo, e ao mesmo tempo nós temos o barulho também de carros, o ônibus, uma série de coisas mais, e somados a isso nós temos ainda o movimento do ônibus. Mas assim, ó, essa série de condições, elas fazem com que a gente exercite, tá? Então, esse exercício, às vezes, ou no início, ele pode ser problemático. Só que com o passar do tempo, existe um processo adaptativo. É importante a gente observar, em termos de soma, digamos assim, que o nosso cérebro ele é extremamente adaptativo. Em muitas condições e em muitos casos, chega um momento em que a concentração ela vai aumentando no decorrer do tempo e a pessoa, ou seja, o cérebro já desliga aquelas sensações ou aqueles ruídos que estão na volta. Essas condições elas vão melhorando com o passar do tempo, com o passar do teu exercício. Então, o que eu te aconselharia? Bom, procura verificar o que tem de ruídos, ou como é que tu faz, por exemplo, quando tu estás trabalhando, e em que momentos tu começa a devanear. Procura avaliar se isso é ambiental, se isso é físico, certo? Ou, em último caso, procura avaliar também se isso aí é multidimensional. Se as coisas continuarem nisso, exercita, tá? Porque é com base nesse exercício que tu vai aumentando. No meu caso, eu fui aumentando o meu nível de concentração exatamente nessas condições. E tem uma outra, pessoal, se mesmo assim, se a questão for o ruído, se for questão de ambiente ruidoso mesmo, e vocês, por exemplo, estiverem em casa e precisam estudar, eu adoto uma técnica simplória. Existem os abafadores, aqueles que o pessoal costuma usar quando eles estão em aeroportos, abafadores grandes. Esses abafadores a gente pode encontrar em ferragens, em lugares qualquer, assim, né, que trabalham com essa área. Usem um. É importante a gente avaliar que o objetivo é o quê? É fazer o serviço. Ou se a gente precisa devanear, se a gente está devaneando muito,
e a gente precisa completar aquilo, e isso é devido a um outro motivo, por favor, adote a sua técnica. Eu não sei, Eugênio, o que tu acha dessa questão aí? Eu acho que interessante, se eu tivesse que te recomendar alguma coisa, procura ver mesmo essa condição mais problemática e exercita. Ok? Voltando à questão dos aspectos habituais, pessoal, o desinteresse é um fator que é muito preponderante quando a pessoa apresenta a síndrome da dispersão consciencial. Isso porque no momento em que a pessoa inicia um trabalho e ela não vê um significado nisso, na maior parte das vezes, o que a gente tem? Nós temos uma série de dados quando a gente trata em questões de autopesquisa, nós temos muitos dados, muitas ocorrências. Na maior parte das vezes, essas ocorrências, elas são condições que ocorrem em uma série de situações. Por isso que a gente sempre recomenda, quando a gente trabalha com questões de autopesquisa, é anotar tudo de preferência, certo? Ver uma maneira. Hoje em dia, com o advento de informação, facilidade de coisas, a gente pode adotar desde, por exemplo, um gravador digital, né? Ou simplesmente a gente pegar um papel, anotar no papel. Em último caso, também fazer anotações no celular, no tablet, no computador. O melhor sempre é fazer autopesquisa com um computador no lado, anotando uma série de fatores, né? E procurando depois fazer essa sinergia dessa autopesquisa. Se a gente não faz isso, todos esses aspectos que a gente tem da nossa autopesquisa, eles acabam ficando muito enfadonho. A pesquisa em si vira muito enfadonha. Para quem tem síndrome da dispersão consciencial, isso acaba gerando um desinteresse. Tu fica desinteressado em relação à tua pesquisa porque tu já não vê mais um horizonte de eventos, não sabe nem onde é que isso aí vai parar. Afinal de contas, eu tenho um volume enorme de dados e não sei o que eu vou fazer com isso. Esse problema ele é facilmente corrigido com a questão de nós trabalharmos a questão da auto-organização. Mais à frente a gente vai trabalhar exatamente, vai tratar desse tema. Outra coisa que nós verificamos em relação, ou o que eu verifiquei em relação à síndrome da dispersão consciencial, é a questão do modismo. Na maior parte das vezes, a gente acaba entrando nesse intrincado processo de modismo, desde a maneira como tratar as pessoas, desde o tipo de fala, muitas vezes o tipo de leitura que a pessoa está vendo, porque hoje em dia, com o advento do livro ou desse tipo de mídia estar muito facilitado, existe uma certa tendência a pessoa, por exemplo, ler determinados livros. Não que exista um problema em ler os livros da moda, mas é importante observar que a pessoa que possui síndrome da dispersão consciencial, ela tem uma tendência a cair fora do contexto. Então, no momento em que ela cai fora desse contexto, já foi por terra completamente a autopesquisa dela e principalmente o esforço dela em remir esse problema. Então, o modismo ele vai se apresentar como um aspecto habitual. E uma outra coisa que eu acho talvez a principal delas é a questão da acabativa. Existe uma tendência quando a pessoa inicia determinada tarefa e ela acaba não completando essa tarefa. Existe quase que uma tendência normal, comum, a pessoa iniciar várias tarefas, ou seja, hoje em dia a gente tem o advento de multifuncionalidade. O processo da multifuncionalidade, fazer várias coisas ao mesmo tempo e tentar auferir vários resultados, para quem possui a síndrome da dispersão consciencial é um problema sério. Porque se a pessoa já automaticamente já tem a condição, já tem essa tendência a fugir do dia a dia, a fugir das condições normais dela, ela automaticamente não vai terminar determinada tarefa, ou todas as tarefas que ela se propõe. Por uma questão simples, por uma questão de que hoje em dia é também moda a pessoa ser multifuncional, a pessoa ser multitarefa. Quanto mais multitarefa a pessoa for, mais eficiente ela vai ser. Portanto, a tendência da pessoa que possui síndrome da dispersão consciencial é o quê? Evitar de terminar toda e qualquer tarefa. Vou iniciar N tarefas, não vou terminar nenhuma, certo? Isso aí, no final das contas, vai gerar um problema sério para a própria pessoa, porque existe um empenho dela, existe um empenho também de outras consciências, muitas vezes, envolvidas no processo,
e a falta de acabativa vai fazer com que ela gere um problema para ela, no sentido de que ela vai começar a minar os próprios esforços dela. Sempre lembrando, pessoal, que a síndrome, ela gera também não somente essa problemática de aumentar com o passar do tempo, com as circunstâncias, mas ela também gera uma condição de desgaste energético. Se nós formos parar para pensar que toda e qualquer iniciativa que nós tomamos no decorrer do nosso dia a dia, essa iniciativa ela envolve energia e também o esforço da consciência. Se nós abrirmos um leque de condições, se nós abrirmos um leque de opções para fazermos e não concluirmos nenhum deles, além de ter gerado energia desnecessária e esforço desnecessário, a pessoa vai acabar gerando uma perda de tempo enorme. Que aí a gente retorna diretamente ao que é exatamente a síndrome da dispersão consciencial, né? O conceito dela. Um outro aspecto que a gente tem que avaliar, ou que a gente avaliou nessa questão, é o seguinte, é as posturas intraconscienciais. O que seriam as posturas intraconscienciais? É aquela condição onde a pessoa internamente, intraconsciencialmente, ela apresenta. Principalmente, e sempre levando ao aspecto de que nós estamos trabalhando com síndrome de dispersão consciencial. O portador da síndrome, ele tem uma tendência a se robotizar, a se auto-robotizar. Tá? Ele tem existe um conceito na Conscienciologia que se chama robotização existencial, que é aquela condição da consciência que ela vive tão somente no automatismo. Ela faz tudo de forma automática, ela não mantém uma série de rotinas específicas onde ela tenha que prestar atenção, que ela mantenha a atenção naquilo. Já ficou tão automatizado que no momento em que ela levanta da cama, ela já sai, pega todos os itens que é necessário para o dia dela, toma o seu próprio café, se é o caso, automaticamente já pega o carro, vai trabalhar, chega no trabalho, faz tudo o que precisa, sai do trabalho, às vezes vai para a academia ou volta direto para casa, chega em casa, faz determinadas coisas que ela comumente faz, terminou o dia, acabou o tempo, dorme, outro dia retorna e faz a mesma coisa. Não há problema em fazer isso. O problema todo é quando a gente faz isso de forma inconsciente. É quando a gente começa a trabalhar de forma que, no momento em que a pessoa iniciou determinado trabalho, ela nem sabe como é que se concretizou aquilo. Existe uma ideia, se a gente for avaliar e colocar em prática isso, é quando a gente dirige, ou quando a gente está indo para o trabalho, para a faculdade, não interessa o que seja, mas que a pessoa passe por determinado trajeto e esse trajeto demanda tempo. Quando isso é comumente, ou como a gente faz isso comumente, existe uma tendência ao escapismo durante aquele decorrer daquele trajeto. Porque aquilo lá já virou uma coisa tão comum, tão normal, e, por exemplo, para quem dirige, é tão normal a gente dirigir até a localização que a gente somente se importa com trocar marcha, fazer basicamente dobrar para um lado, dobrar para um outro, continuarmos indo numa direção específica, e isso aí causa automaticamente um processo de distração. Procurem avaliar, por exemplo, se no trajeto em que vocês estiveram fazendo, no momento que vocês estão indo para o trabalho, ou estão indo para uma faculdade, ou estão indo, não interessa qual trajeto que seja, pergunte se vocês estavam conscientes do trajeto. Como é que se verifica isso? Tem uma técnica simples. Procurem prestar atenção. A atenção é talvez o principal delineador em relação à síndrome da dispersão consciencial. Como existe uma tendência a pessoa ser distraída, né, quando a pessoa possui ou apresenta essa síndrome, ela faz o quê? Ela simplesmente escapa. Quando vocês estiverem numa condição dessa, procurem observar detalhes. Detalhes do ambiente, detalhes da roupa que vocês se encontravam. Muitas vezes a pessoa entra no carro, ela simplesmente se veste e já está indo trabalhar, que a pessoa não lembra qual a roupa que colocou, a cor da roupa, se ela possuía detalhes, não possuía detalhes. Se no ambiente em que a pessoa se encontrava, se era no carro ou se era no ônibus, qual coisa chamou a atenção naquele momento. Com isso,
com essa técnica, a gente passa ao quê? A evitar, por exemplo, o processo de distração. Nós estamos saindo daquele círculo vicioso que é o quê? Essa tendência a gente fazer hábitos doentios ou a gente simplesmente fazer um contínuo... Só um minuto, por favor. Um contínuo e deixando de lado, por exemplo, coisas principais. Quando a gente trabalha com a questão de ter foco e ter a atenção, nós diminuímos duas condições intraconscienciais, que é a robotização e a distração. Com isso, pessoal, nós também diminuímos o fator de sermos acríticos, de não criticarmos, não da forma patológica como geralmente é comum a gente verificar, aquela crítica que não é construtiva. Entro num ambiente e já saio reclamando, por exemplo, que o ambiente não está como ele deveria, ou pelo menos como eu gostaria. Mas sim, sermos mais críticos, por exemplo, em nós mesmos e nas consciências que se encontram na volta. É muito mais pró-evolutivo nós exercitarmos a nossa atenção com o cunho pró-evolutivo ou com o cunho de autopesquisa do que simplesmente deixarmos passar essa oportunidade. Sempre lembrando, existe sempre a condição de desperdiçar oportunidades evolutivas. Uma das oportunidades evolutivas é nós termos mais atenção no nosso decorrer do dia a dia. É comum, se vocês forem notar, no Oriente, e principalmente entre os yogis ou os yoguins, que existe o fator de nós nos concentrarmos no momento. Isso por quê? Porque quando a gente se concentra no momento, a gente tem condições de poder fazer alguma coisa de forma melhorada. Por que isso? Porque existe esse comum no nosso dia a dia, como eu já estava explicando anteriormente, de tentar fazer muitas coisas, de dissipar muitas coisas, de começar muitas coisas. Se nós começarmos a fazer esse tipo de atitude, ou tivermos esse tipo de atitude, e de forma acrítica, ou seja, não nos criticarmos, não nos avaliarmos assim, por que eu estou fazendo exatamente isso? Ou por que esse tipo de coisa está acontecendo no momento? Por que eu dei essa escapada? O que aconteceu anteriormente? Existe a tendência de, se nós não tivermos a condição da síndrome, nós estarmos em via de termos uma pré-síndrome, se é que vocês me permitem isso. Eu quero lembrar a vocês que a síndrome ela é consciencial. É um processo em que, na maior parte das vezes, nós podemos dizer que ela é adaptativo. Ou seja, a gente não quer dizer que a pessoa possuindo a síndrome da dispersão, ela simplesmente não vai conseguir, muito pelo contrário. Ela vai conseguir sair dessa condição desde que ela tenha alto esforço em relação a isso, faça um movimento para poder resolver essa questão. E não simplesmente um movimento contrário, que seria o quê? Um movimento de ficar cada vez mais distraído, cada vez mais robotizado, certo? Sem criticidade. Outra questão que a gente tem que avaliar é a questão do esbanjamento. Esse esbanjamento, pessoal, não é o esbanjamento simplesmente como pegar um dinheiro ou qualquer outra coisa e sair gastando, sair doando isso. É um esbanjamento de uma forma, um leque maior. Esse esbanjamento ele não acontece tão somente, talvez, na área financeira. O importante que a gente tem que observar, e vocês podem levar para o laboratório pessoal de vocês também, essa síndrome ela não é estanque. Ela não ocorre, por exemplo, tão somente num atributo. Na maior parte das vezes, o que nota é que em várias áreas da vida, a pessoa também obedece esse padrão. A pessoa esbanja, a pessoa é acrítica, ela se distrai em função disso, ela tem esse processo em várias áreas. Então é possível que a gente observe também a questão da autodesorganização consciencial na área financeira, na área emocional, em uma série de áreas, por exemplo, como na área também do trabalho,
Então, esse aspecto, esse leque da síndrome da dispersão consciencial, ele é observado em uma série de outras áreas. A pessoa é muito prolixa, geralmente, que possui a síndrome da dispersão consciencial. É possível que ela resolva dar uma volta no planeta antes de ela retornar para o ponto em que ela se encontrava. Então, novamente, ela esbanja tempo, ela esbanja uma série de outras condições. Geralmente nota-se que a pessoa é impaciente, né? É uma postura intraconsciencial que é, olha, eu quero fazer isso no menor espaço de tempo, de preferência em que isso esteja ocorrendo com várias outras coisas correndo ao mesmo tempo. Então, na maior parte das vezes, a gente vai estar perdendo tempo, certo? A pessoa vai continuar impaciente, isto se ela não resolver optar por um processo onde ela esteja fadada, né, a continuar com essa condição da síndrome, e automaticamente ela vai simplesmente passar de uma condição, né, que se a gente for avaliar, né, em termos piores, para uma condição talvez pior ainda, se ela resolve não investir nessa condição de diminuir a impaciência. A impaciência ela é muito necessária em uma série de áreas. Se nós formos observar, a maior parte dos achados pesquisísticos que nós temos em termos de proexologia ou em termos de conscienciologia, eles aparecem com um determinado tempo. Ou seja, muitas vezes a pessoa pode ter uma projeção e essa projeção ela ter uma dica ou até mesmo ver determinado acontecimento e isso só encaixar com o passar de algum tempo, passar de talvez alguns anos, né, aonde aquilo lá venha a se encaixar. Portanto, é interessante avaliar que a impaciência, nesse caso, ele se torna um inimigo muito difícil quando a gente trabalha em termos de autopesquisa da síndrome da dispersão consciencial. E um traço que ele é comum no portador da síndrome é a questão da superficialidade. Na maior parte das vezes, a consciência não se aprofunda naquilo, por uma questão de série de condições que nós falamos anteriormente, né? Começamos pela impaciência, ou seja, a pessoa não tem paciência em continuar aquele processo. É mais fácil a pessoa ver de forma rápida aquilo, porque nós novamente entramos na questão de sermos produtivos. O portador da síndrome da dispersão consciencial, ele sempre tem a ideia da produtividade, de forma obviamente incorreta. Só que isso gera uma superficialidade, um nível muito raso de conhecimento. Como nós não nos aprofundamos naquilo, na maior parte das vezes a pessoa não se torna um especialista ou ela não tem um grande cabedal de informações relativo àquilo. Portanto, a superficialidade ela é uma condição que ela puxa mais a consciência para o problemático, ou seja, a continuidade da síndrome da dispersão consciencial, do que propriamente a resolução dela, né? Um dos efeitos que a gente costuma avaliar e que a gente costuma ver em relação ao portador da síndrome da dispersão consciencial é que ele apresenta determinados aspectos, tá? E aqui cabe a gente observar que um desses aspectos, ou para ser exato, dentre esses aspectos, estão os processos holossomáticos. Holossomáticos quer dizer a função ou a condição ocorrendo em vários corpos. Então, nós costumamos observar que o portador da síndrome da dispersão consciencial, em termos de aspecto físico, ele vai apresentar uma condição mais para a distração do que propriamente dito para a concentração, se é que a gente pode se dizer no cerne dessa questão. Com isso eu quero avaliar com vocês e dizer o seguinte: existe um processo, existe uma condição patológica somática chamada de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse processo ele ocorre como uma condição patológica, onde a pessoa que possui esse transtorno, existe uma tendência a ela ser normalmente desatenta, tá? Todos esses processos da síndrome da dispersão consciencial, se nós começarmos a avaliar, caímos a conexão. E vamos para o vídeo.
Retornando, pessoal, vocês desculpem, nós acabamos tendo um probleminha técnico aqui e a gente acabou caindo, mas já retornamos, tá ok? Eu acho que tem uma pergunta aqui. Tem. Nós temos uma pergunta do Rogério Albano Signoni. Depois de eu descobrir esse transtorno, o que devo fazer para ajudar essa pessoa? Olha, eu acho que a primeira coisa, Rogério, a gente poder observar é se a pessoa quer mesmo ser ajudada. Isso é um processo que a gente procura observar, porque na maior parte das vezes algumas pessoas não querem ser ajudadas, né? As pessoas não têm o interesse de sair da zona de conforto e atuar nesse sentido. Eu acho que o primeiro ponto que se pode observar em relação a isso, que tu poderia também observar em relação a isso, é o seguinte: olha, se a pessoa tem um interesse em ser ajudada, o primeiro aspecto que ela tem que observar é optar pela auto-organização. Mais à frente, nós vamos colocar alguns aspectos profiláticos de como é que a gente pode ajudar uma pessoa que possui a síndrome da dispersão consciencial. Então, eu gostaria que tu aguardasse mais uns minutinhos, Rogério, e aí a gente já vai entrar novamente nessa questão, ok? Então, pessoal, retornando a essas questões dos efeitos holossomáticos, nós estávamos explicando a respeito do que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Que esse transtorno ele é uma patologia física, ele está localizado no cérebro físico. Com isso, nós não queremos dizer também que isso a pessoa simplesmente adquiriu por um processo, digamos assim, da ressoma em si, ou um processo hereditário. As pesquisas que nós temos hoje em dia a respeito do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade diz que, em alguns casos, a gente pode ter o fator de recebimento genético, tá? E em outros casos não se observa isso, ou seja, os pais não apresentam isso. Então, supõe-se que esse transtorno, e ele está, lembrando, localizado no cérebro físico, certo? Ele pode talvez ter sido gerado por uma condição anterior, ou seja, a pessoa retorna à vida intrafísica já com essa condição. E acontece que existe o processo adaptativo cerebral e isso pode gerar o transtorno de déficit de atenção. Sempre lembrando, existe o transtorno de déficit de atenção somente, certo? Sem a hiperatividade. Existe a hiperatividade sem o transtorno de déficit de atenção, certo? E existe um outro fator ainda que é os três juntos, que é o transtorno do déficit de atenção e mais a hiperatividade. Para que a pessoa possa verificar esse tipo de coisa, o melhor é ela solicitar um atendimento, uma avaliação de um neurologista, né? Uma pessoa específica que vai trabalhar e ele vai fazer avaliações a respeito disso, que é o mais indicado para poder a pessoa avaliar. Só que, traçando um comparativo entre a síndrome da dispersão consciencial e o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade, eles são muito semelhantes. Só que um está localizado no corpo biológico e o outro está na consciência. Ou seja, independente de quantas vidas eu tenha, esse transtorno, dependendo da condição em que eu apresento ele vai se manifestar. Seja ele de uma forma mais crônica ou não, seja ele de uma condição mais presente ou não. Isso vai depender sempre da consciência. Em termos de energossoma, é comum a gente notar uma certa desestabilização energética. O que eu quero dizer exatamente com isso? Quando a pessoa trabalha com as suas energias, é comum, devido a essa condição saltuária da sua própria desatenção e uma série de coisas, a tendência da energia é ou ela fica mais forte ou ela fica mais fraca. Às vezes ela nem entra no ambiente, às vezes a pessoa simplesmente não consegue se concentrar nessa condição. Então, nota-se essa desestabilização, não existe uma continuidade, não existe um contínuo em termos de energia. É fato que a gente observa que nem sempre a gente consegue observar um contínuo energético quando, por exemplo, nós temos um processo de esterilização de energia. Ela geralmente pode ocorrer com picos. Quando a pessoa
apresenta a síndrome da dispersão consciencial, ela simplesmente pula. A energia uma hora está de um jeito e de uma hora para outra ela mudou completamente. Então essa desestabilização, essa falta de continuidade se observa quando a pessoa possui a síndrome. Em relação ao psicossoma, ou o corpo das emoções, nota-se uma inconstância emocional. Existem uns altos e baixos em termos de emocional. Às vezes a pessoa está extremamente apaixonada, outras vezes a pessoa está não tão apaixonada. Então existe um descontínuo também em termos emocionais. Em relação ao mental soma, o problema se torna um pouquinho maior, né? A autoavaliação da pessoa é tão deficitária que ela às vezes nem nota esse tipo de coisa. Para ela é tão comum a síndrome da dispersão consciencial que ela já acha que isso aí já é normal, já é uma coisa que não faz efeito, mesmo que ela queira trabalhar isso, talvez ela não dá. Existe o processo do desânimo, isso aí a gente tem que avaliar sempre em relação à autopesquisa, pessoal. Quando a gente começa a fazer uma autopesquisa e essa autopesquisa ela demora muito tempo, existe uma tendência a desanimar. Quando a pessoa apresenta a síndrome da dispersão consciencial, ela simplesmente muda de pesquisa. Entende? Ela começa com a pesquisa da síndrome da dispersão consciencial e vai depois avaliar como é que funciona as outras consciências nos outros planetas. Entende? Ela ainda nem iniciou a autoavaliação dela, ela nem colocou ainda seus dados, nem procurou simplesmente peneirar os dados e já está tentando avaliar umas coisas assim que para o momento evolutivo dela não é tão prioritário. Então, é comum esse tipo de fator acontecer. Pessoal, como é que está aí? Está tudo bem aí? Vocês estão conseguindo acompanhar a palestra? Está dando para entender essa questão? Ok. Pessoal, nós vivemos numa era de fartura. Desde o advento da Idade Contemporânea, desde 1700, ou para ser mais exato, né, desde de 1780 e talvez alguma coisa, 1820, 1845 mais ou menos, com o advento da Revolução que a gente teve, mecanicista, né, nós passamos a ter melhores condições de vida. E isso, houve uma tendência ao aumento. Vocês podem notar que hoje em dia, devido aos novos processos de manufatura, devido às melhores condições que nós temos hoje em termos de produção, tudo ficou mais farto. Até um tempo atrás, se nós fôssemos avaliar, em termos de alimentação, boa parte das pessoas precisavam cultivar o seu alimento. Hoje em dia, o cultivo se dá dentro do supermercado. A pessoa vai ao supermercado e acabou de cultivar a banana, acabou de cultivar a laranja, maçã, tudo das coisas mais bonitas que a gente pode avaliar. E não somente isso, a carne está facilitada, tudo se encontra dentro de um supermercado hoje em dia. Se nós formos olhar essa facilidade, essa condição de fartura, tá? Existe essa tendência a continuarmos mais isso. Existe uma tendência a simplesmente nós modificarmos algumas coisas, mas em termos de fartura é daqui para frente. Não há uma evolução em termos de fartura, a menos, obviamente, que ocorra um processo sério no planeta, né? Uma causa maior, qualquer coisa que venha a dizimar, digamos assim, esse nosso modo, os nossos costumes. Entretanto, pessoal, o que a gente nota? Que a partir da década de 70, de 1970 para ser mais exato, houve uma explosão em termos de tudo que nós podemos imaginar com o advento da informática. A informática ela veio de tal forma que ela consegue simplesmente pegar um mecanismo que era mais, digamos assim, mais manual, e informatizar aquilo, tornar aquela produção cada vez mais rápido e aumentar a produção. Existe um lado bom e um lado ruim nisso. O lado ruim disso é que nós temos hoje em dia uma facilidade de coisas, tão facilitados, se é que vocês me permitem essa palavra, tá? Que hoje em dia simplesmente nós não precisamos fazer esforços para nada. Existem alguns dados que nós temos aqui que, por exemplo, muito do povo americano está com um problema de obesidade. O povo brasileiro, por exemplo, está entrando no mesmo ritmo também da obesidade. Isso denota o quê?
facilidade. Quanto mais fácil nós temos de auferir coisas, mais condições a gente tem de o quê? De abusar. Em termos de síndrome da dispersão consciencial, pessoal, ela é muito problemática. A era da informática, a era da comunicação total hoje em dia, ela representa muito mais um empecilho para quem possui a síndrome da dispersão consciencial do que uma facilidade. E aí eu explico essa questão. Porque hoje em dia, nós nos comunicarmos ficou tão facilitado, que basta simplesmente puxar um aparelhinho que nós chamamos de celular e simplesmente entramos em contato com a pessoa. Independente se ela se encontra a 2 quadras ou em outro lugar, um outro país, não interessa o que seja. Hoje em dia, a pessoa possuindo uma internet e com o Skype, eu consigo falar em tempo real com qualquer pessoa do planeta. Eu tenho informações em tempo real. Se aconteceu qualquer coisa na China, eu estou sabendo. Só que o que acontece é que isso aí acaba gerando um problema. Porque a nossa vida passa a ser mais virtualizada. Nós temos uma vida mais digital do que propriamente uma vida física. Quem é que nunca observou, por exemplo, em restaurantes, e hoje está sendo muito comum, uma reunião de amigos onde boa parte deles, se não 100% deles, estão se comunicando via Facebook durante o decorrer da janta ou durante o decorrer da reunião e recebendo e enviando mensagens em tempo real, falando com determinada pessoa. Ou seja, nós passamos a não ter mais o foco naquela condição, naquelas pessoas ou naquele evento que está ocorrendo, para que a gente se mantenha ocupado em tempo real, sabendo de tudo que está ocorrendo e explicando. Vocês podem notar que hoje em dia, com o advento, por exemplo, do Twitter, a pessoa pode estar num curso e estar o que a gente chama de tweetando, escrevendo em tempo real tudo o que a pessoa está dizendo. E uma série de outras pessoas estão recebendo aquela informação. Da mesma forma que hoje em dia eu posso também acessar o Facebook e saber as postagens de cada uma das pessoas que são os meus amigos, de todas aquelas amizades que boa parte, por exemplo, digamos que a pessoa tenha lá 1000 amigos. Desses 1000 amigos a gente pode colocar que 10% ou bem menos do que isso a pessoa conheça pessoalmente. Na maior parte das vezes a pessoa conhece tão somente devido à questão de interesses comuns, tá? E também de ideias afins. Ou seja, nós virtualizamos a nossa vida. Existe um dado hoje que o usuário de internet, ele utiliza, em termos de horas, mais horas do que ele ficaria na frente da TV, por exemplo, olhando novela, jornais, algumas coisas nesse sentido. Parece bobagem esse dado, mas ele está identificando que nós temos uma vida hoje em dia muito mais formatada em termos de informática do que qualquer outra coisa. Hoje em dia, ficar sem telefone, muitas pessoas têm esse problema, era como se a pessoa simplesmente saísse sem roupa. Porque o telefone é tão necessário, tão imprescindível, e não estou dizendo que ele não é, porque afinal de contas, hoje em dia, para determinados tipos ou para um tipo de trabalho, ele é muito necessário. Ele pode ser extremamente necessário, por exemplo, numa hora em que a pessoa esteja passando por um risco ou alguma coisa nesse sentido, mas ele também é desnecessário em muitas épocas, em muitas horas, para ser mais exato. Então, quem apresenta a síndrome da dispersão consciencial, vocês vão notar que boa parte da pessoa que apresenta essa síndrome, ele está com um celular de altíssimo tipo, de última geração, conectado muito na internet. Ele trabalha basicamente com a função da internet, certo? Então, basicamente, a pessoa vai ter essa vida mais virtualizada. Esse vai ser um processo que vai se apresentar bastante em relação ao portador da síndrome da dispersão, devido a essa questão de que nós chamamos da era da fartura. Mas, como a gente sempre coloca, existem sempre 2 pontos. Existe o lado positivo e o lado negativo, a gente que opta. Para que a gente possa resolver isso, existe uma condição que a gente coloca como sendo profilaxia. Ou seja, antes de eu ter esse problema, eu vou começar a atuar. Certo? Eu vou atuar como? E essa profilaxia, pessoal, ela não funciona tão somente ao modo de eu não tenho essa síndrome e para eu não apresentar eu vou começar a adotar esse tipo de organização. Ela também funciona para poder sanar a síndrome da dispersão consciencial.
Em termos de autopesquisa, quando eu notei que eu me encontrava nessa condição da síndrome da dispersão, eu comecei a avaliar o que eu possuía, certo? Quais atributos eu possuía, que condições eu tinha em termos de ambiente, em termos de condições financeiras e tudo mais, para que eu pudesse otimizar isso e remir ou pelo menos diminuir a atuação da síndrome. O que eu notei? Que alguns fatores são preponderantes, que ajudam muito. Um deles é a questão da auto-organização. No meu caso, a auto-organização ela veio com a condição de evitar o desperdício. A priorização, e ela é extremamente importante, a priorização, é uma maneira que eu costumo adotar, que é o seguinte: olha, em primeiro lugar vem sempre o que é mais importante. Parece que isso é pura retórica, mas na realidade, se a pessoa for ver na prática, é exatamente isso. Se a pessoa começar a priorizar e sempre o que é mais importante fazer em primeiro lugar, existe uma tendência a pessoa não ser desorganizada. Portanto, claro, existe hoje em dia, com o nosso dia a dia extremamente puxado e com uma série de coisas, nós caímos em determinadas condições onde o importante ficou quase que em segundo plano. Mas se adotarmos essa condição, pelo menos o principal vai estar pronto. Ou seja, nós vamos ter um gasto energético se preocupando com outras coisas, porque o prioritário está em dia. É o famoso dever de casa, né? O dever de casa está pronto. Se tiver mais coisa, se tiver mais tempo, eu consigo fazer outras coisas, mas o principal eu preciso fazer. Outra questão que eu observei é que os agendamentos, eles são importantíssimos, tá? Eles evitam, por exemplo, que a gente perca muito tempo. Por que isso? O agendamento ele permite, tá, que a pessoa tenha uma noção do que pretende fazer no decorrer do seu dia a dia e quais são as prioridades. Isso de forma organizada. Organização é um dos principais pontos em relação ao portador da síndrome da dispersão consciencial. Por quê? Porque a pessoa, como ela tem a tendência a escapar simplesmente, a fugir, a ser mais fugidio, se ela se concentrar num item ou se concentrar num determinado nível de afazeres, fica mais fácil fazer determinada tarefa. Bom, com isso eu não estou dizendo que a gente não possa, por exemplo, planejar muito mais, né? A gente pode aumentar ainda esse planejamento, chegando até o que a gente chama de autogestão existencial. Em termos de ProExis, pessoal, a autogestão existencial ele é um ponto que ele é primordial, porque nós estamos gerenciando a nossa própria programação existencial. Existe um curso na Apex chamado Autogestão Existencial, e eu coloquei exatamente isso, porque durante o decorrer desse curso, e a autogestão ela funciona exatamente na prática, nós temos uma noção do conjunto. O que é exatamente essa noção de conjunto? Nós vamos avaliar, por exemplo, as nossas fases, as nossas áreas da vida, e com base nisso, a gente vai poder aplicar o nosso contexto pessoal em determinada área, dar mais atenção a determinada área. Então, o que a gente está falando isso aí? Só para a gente poder aprofundar agora, em termos de auto-organização, é interessante a gente fazer um levantamento do contexto atual. O que eu preciso fazer primeiro? Qual é o foco que eu preciso adotar? E isso é uma ideia que a gente tem que trazer e ficar bem presente, que o foco principal tem que ser na solução e não no problema. Quando a gente se preocupa muito com o problema, a gente acaba perdendo tempo e acaba desperdiçando esforço. E principalmente energia. Então, o foco na solução, o foco em resolver o problema, é o principal ponto que a gente tem que observar. Ter objetivos e ter metas é um dos principais fatores para a gente poder auferir ou para a gente poder concluir determinada tarefa. Então, é necessário que essa auto-organização ela fique muito presente quando a gente apresenta essa síndrome. E não somente quando a gente apresenta a síndrome, pessoal, a gente está trabalhando com a profilaxia, ou seja, a evitação que a pessoa tenha essa condição. E priorizar, né? Eu coloquei algumas denominações do que seria a prioridade, né? Onde eu coloco a condição primeira, né? A condição primordial, manifestação, como sendo a manifestação inteligente, quanto à escolha, ao tempo, à ordem e à dignidade. O que quer dizer isso? Olha, priorizar aquilo é imprescindível. Porque se eu não faço isso, eu desperdiço.
Eu caio na outra condição, que é simplesmente deixo passar. E é uma coisa que é interessante a gente observar, pessoal, em termos de ProAccess, o timing, ou seja, o tempo intrafísico, ele interfere muito. Porque se nós planejamos uma vida, se nós estamos fazendo a nossa programação existencial, nós estamos interagindo com outras pessoas. Nós estamos fazendo convergência de esforços em uma série de áreas. Se eu deixo passar o meu tempo, ou se eu perco o timing, eu vou ter que reiniciar isso em outra condição. Ou às vezes eu vou ter que refazer determinadas coisas ou correr atrás de determinadas coisas que eu não fiz. Então, esse correr atrás do próprio rabo, que nem a gente fala quando o cachorro fica fazendo a volta, ele é muito problemático porque ele desperdiça principalmente o tempo intrafísico. E a ProAccess continua. Existe um contínuo em termos de ProAccess. Se tu não conclui determinada coisa, aquilo, embora fique pendente, se torna um pouco mais difícil concluir com o passar do tempo. Por isso a importância do timing, por isso a importância da prioridade. Prioridade é essa qualidade ou que a gente coloca como sendo o que é mais necessário para a gente colocar em primeiro lugar. O que é imprescindível para mim naquele momento. Eu coloco algumas outras denominações, né? Então, eu coloco ali a questão da tarefa prioritária, da atividade prioritária, da informação prioritária, o objetivo prioritário e uma série de outros aspectos que a gente pode observar em relação à priorização. Outra questão que a gente tem que observar é que o foco principal do proexista, ele tem que estar na priorização da sua própria programação existencial. Porque por mais que queiramos, pessoal, não existe coisa mais importante que a nossa programação existencial, já que ela foi contemplada numa condição onde nós nos encontrávamos em um momento, em termos evolutivos, de melhor ou maior lucidez, onde a gente fez colocou metas específicas com fins evolutivos. Então, priorizar a tarefa proexológica, ela se torna como sendo o primeiro ponto, a primeira condição em termos de auto-organização, em termos de tudo, em termos de ProAccess, se a gente for avaliar. Então, priorizar essa condição é melhor evolutivamente se a gente for avaliar no cerne da questão. Outra questão que a gente precisa observar é a questão dos agendamentos, né? O agendamento que eu coloquei naqueles primeiros slides, procurando avaliar o todo, é o que a gente costuma dizer, que cada coisa no seu devido tempo. Essa noção de disponibilidade que a gente tem quando a gente tem uma organização específica onde eu posso simplesmente dizer, olha, eu possuo ou não condições de poder fazer isso. Na maior parte das vezes, e nessa era da fartura como nós temos hoje em dia, é melhor a gente dizer não do que a gente começar a pegar uma série de tarefas, uma série de condições e dizer sim para tudo e no final das contas não concluirmos nada.